A paz do Senhor, meus queridos, Levi aqui para trazer aqui o subsídio do livro de apoio das lições bíblicas jovens, lição de número 9, que está trazendo o título A Doutrina dos Apóstolos. Nesse final de semana, a CPAD liberou o acesso para que a gente tivesse disponível a amostra da próxima lição do segundo trimestre de 2024, que vai ser essa lição aqui que estaremos estudando no segundo trimestre nas lições bíblicas jovens. E o tema será o padrão bíblico para a vida cristã, caminhando segundo os ensinos das Sagradas Escrituras. Nessa lição do segundo trimestre, o tema das 13 lições vai estar abordando a realidade na vida do crente, né? E na lição de número 1, vai trazer o título A Realidade da Fé Cristã. Na lição de número 2, a realidade do Deus da Bíblia. Na lição de número 3, a realidade bíblica do pecado. Na lição de número 4, a realidade bíblica da salvação. Na lição de número 5, a realidade bíblica da santificação cristã. Na lição de número 6, a realidade bíblica do cuidado com o corpo. Na lição de número 7, a realidade bíblica do casamento. Na lição de número 8, a realidade bíblica do trabalho. Na lição de número 9, a realidade bíblica das finanças. Na lição de número 10, a realidade bíblica do Senhor Jesus Cristo. Na lição de número 11, a realidade bíblica da esperança. Na lição de número 12, a realidade bíblica do Evangelho na cultura. Na lição de número 13, fechando o segundo trimestre, trazendo o título A Realidade Bíblica de uma Fé que Faz a Diferença. E a primeira lição que estaremos estudando, abrindo a introdução do segundo trimestre, vai ser essa aqui, que vai estar trazendo o título A Realidade da Fé Cristã. Vindo agora aqui para a lição, nós estamos estudando o segundo trimestre, aliás, o primeiro trimestre de 2024, e nesse primeiro trimestre estamos estudando o tema O Fundamento dos Apóstolos e dos Profetas, a doutrina bíblica como base para uma caminhada cristã vitoriosa. E já estudamos até aqui 8 lições. Na lição de número 1, nós estudamos o tema Bíblia, a fonte da genuína doutrina. Na lição de número 2, a doutrina de Moisés. Na lição de número 3, estudamos o cativeiro motivado pelo desprezo ao ensino. Na lição de número 4, os jovens que se mantiveram firmes na doutrina. Na lição de número 5, as falsas doutrinas. Na lição de número 6, a doutrina e o amor pelo Senhor. Na lição de número 7, a doutrina que dá vida e expulsa demônios. Na lição de número 8, a sã doutrina. Na lição de número 9, que é a próxima lição que estaremos estudando, dia 3 de março de 2024, está trazendo o título A Doutrina dos Apóstolos. E o texto principal nos diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Efésios capítulo 2, versículo 20. Resumo da lição: a igreja deve preservar o compromisso de manter e ensinar a doutrina dos apóstolos, que é a doutrina de Deus. E o texto bíblico está registrado no livro de Atos, capítulo 2, versículo 42 a 47, que nos diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos segundo cada um tinha necessidade.
E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Introdução. A doutrina dos apóstolos deve ser estudada e praticada pelos crentes, pois consiste em Cristo, o fundamento da igreja. Essa lição tem como objetivo mostrar que precisamos manter o compromisso de não negligenciar a doutrina dos apóstolos. Vamos discorrer a respeito do ensino prático dos apóstolos, mostrando que ele produz o verdadeiro amor e conduz o crente a uma vida de serviço a Deus e ao próximo. No primeiro tópico está trazendo o título O ensino dos apóstolos era prático. No primeiro subtópico, os apóstolos. No segundo subtópico, a doutrina dos apóstolos. No terceiro subtópico, a prática da doutrina dos apóstolos. No segundo tópico traz o título A doutrina suscita amor. No primeiro subtópico, o amor na doutrina de Pedro. No segundo subtópico, o amor na doutrina de João. No terceiro subtópico, o amor na doutrina de Paulo. No terceiro tópico traz o título A doutrina gera serviço. No primeiro subtópico, Jesus, o servo por excelência. No segundo subtópico, o serviço cristão na doutrina dos apóstolos. No terceiro subtópico, o serviço na vida cristã. E agora, vindo para o livro de apoio, no capítulo de número 9, que está trazendo o título A doutrina dos apóstolos, nos diz: a importância do estudo sobre a doutrina dos apóstolos confirma-se por diversas razões, principalmente porque a sua fonte não é outra senão os ensinamentos de Jesus. Os ensinamentos de cada um dos apóstolos estão intimamente ligados à doutrina de Jesus, como se observa nas palavras de Greg Blomberg. O óbvio ponto de partida para responder a essas acusações envolve os mesmos textos que apresentei no capítulo anterior, textos que demonstram que Paulo estava ciente dos ensinamentos de Cristo. Ali, o meu propósito foi meramente argumentar que a presença de citações ou referências às palavras de Jesus em cartas escritas antes da composição de qualquer evangelho escrito demonstrava que os ensinamentos de Cristo estavam circulando de boca em boca e eram relativamente preservados com cuidado. Aqui nós precisamos nos aprofundar nos detalhes, examinando estes e outros textos para determinar o quanto Paulo conhecia sobre Jesus e quão cuidadosamente ele usava o que conhecia. Essas palavras demonstram o compromisso que o apóstolo, aqui representado por Paulo, tinha com a doutrina deixada por Jesus, de que vinha a autoridade da chamada doutrina dos apóstolos. Há outras razões, mas esse fato seria suficiente para ressaltar o lugar de destaque que os ensinamentos apostólicos ocupam na estrutura da Igreja de Cristo, o que impõe a necessidade de um estudo apurado e atento a seu respeito, com o principal objetivo de servir de fortalecimento das bases da fé cristã e no combate às defesas contra os falsos ensinos. Primeiro tópico: o ensino dos apóstolos era prático. A falta de equilíbrio traz prejuízos em todas as esferas da vida cristã, especialmente na relação entre zelo doutrinário e compromisso com práticas cristãs. E isso requer que a igreja atente para a necessidade de reavaliar a forma como tem tratado essas duas áreas da sua conduta. A doutrina dos apóstolos, além de ser bem fundamentada do ponto de vista dos ensinos transmitidos, também possui um aspecto prático em todas as suas dimensões. Portanto, a igreja na atualidade deve voltar-se para os fundamentos da doutrina dos apóstolos com vista a cumprir a vontade de Deus. Sendo assim, esse ponto aborda, em primeiro lugar,
a vida e a função dos apóstolos. Em segundo lugar, no que consiste a doutrina dos apóstolos, finalizando com a apresentação dos pontos práticos dessa doutrina. Primeiro subtópico: os apóstolos. O vocábulo apóstolo vem do latim apóstolos e do grego apósteles. Em linhas gerais, juntos, estes termos indicam ao menos duas verdades. Primeiro, a figura de um mensageiro autorizado a falar em nome daquele que o enviou. E segundo, a ideia do enviado, mas com ênfase maior em quem enviou, e não necessariamente sobre aquele que foi enviado. Com essa informação, conclui-se parcialmente que a autoridade sob a qual os apóstolos cumpriram exitosamente a missão recebida não lhes era inerente, pelo contrário, ela foi recebida, isto é, foi-lhes dada pelo Senhor da Igreja, a quem eles foram chamados a servir. O conceito de autoridade empregado aqui é aquele que designa a dignidade de alguém em ser ouvido e atendido naquilo que fala. E isto é bem difundido na maioria das cartas do Novo Testamento, especialmente nas suas introduções em Romanos capítulo 1, versículo 1, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 1, Gálatas capítulo 1, versículo 1, Efésios capítulo 1, versículo 1, Filipenses capítulo 1, versículo 1, Colossenses capítulo 1, versículo 1, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 1, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 1, Tito capítulo 1, versículo 1, 1 Pedro capítulo 1, versículo 1, 2 Pedro capítulo 1, versículo 1. Nenhuma das cartas apostólicas está fundamentada na autoridade dos apóstolos em si. Muito pelo contrário, elas afirmam-se na autoridade do Senhor Jesus, de quem os apóstolos receberam autoridade, ou ainda, autorização para ensinar no seu próprio nome. Há muitas passagens bíblicas que atestam essa verdade, mas poucas, como o texto de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, como se lê: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do quais eu sou o principal. Observe duas qualidades da mensagem ensinada pelos apóstolos aqui representadas em Paulo. Primeiro, fidelidade, cujo sentido é o de pureza, firmeza e lealdade àquilo que lhe foi confiada pelo Senhor. E segundo, digna de toda aceitação, em virtude da sua fonte divina, e justamente porque o apóstolo não maculou e nem misturou a mensagem originalmente recebida. Além desse aspecto qualitativo do conteúdo dos ensinamentos apostólicos, o texto em questão realça o lugar do próprio apóstolo, alvo da mensagem, a Cristo, conteúdo central da mensagem. Como se vê? Primeiro, a doutrina dos apóstolos firma-se em Cristo, e segundo, Paulo deixa claro que a sua posição nesse processo é a de beneficiado e não de fonte de autoridade. De volta a Atos capítulo 2, versículo 42, um dos principais textos que tratam da expressão doutrina dos apóstolos, pode-se ler o seguinte: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Atos capítulo 2, versículo 42. Embora o verdadeiro sentido dessa referência seja mais bem compreendido em textos mais adiante, aqui já se pode ter uma básica noção do que realmente isso quer dizer e quais são as principais implicações disso à vida da igreja na atualidade, como é bem explicado pelo teólogo Klim Kenner, que escreve: Lucas presume com segurança que o ensino dos apóstolos são os ensinos de Jesus já incluído no seu evangelho, tendo em vista que os ensinos dos apóstolos forneceram o elo histórico para o ministério de Jesus. É essencial para Lucas enfatizar a continuidade entre a missão de Jesus e a sua igreja. O comentário acima permite reflexões significativas em aspectos como: primeiro,
A doutrina dos apóstolos apresenta-se como ponto de conexão entre o que Jesus ensinou e a missão da igreja. Logo, esses ensinamentos servem como pontos de referência e de padrão a ser seguido. Segundo, a igreja é responsável pela continuidade da obra iniciada por Jesus na terra e, nesse aspecto, deve atentar para a doutrina dos apóstolos, caso queira ser fiel na sua missão. E terceiro, a doutrina dos apóstolos nada mais é do que a explicação fiel dos ensinamentos de Jesus. Segundo subtópico, a doutrina dos apóstolos. Enquanto Lucas chama os ensinamentos apostólicos de doutrina dos apóstolos, em Atos capítulo 2, versículo 42, o apóstolo Paulo refere-se a ele mesmo como fundamento dos apóstolos, Efésios capítulo 2, versículo 20, com a diferença de que, nesse último, a abrangência é maior, conforme se lê, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Note que a abordagem paulina basicamente envolve três aspectos doutrinários, sendo eles: primeiro, a doutrina dos apóstolos tem as suas raízes nos ensinos do Antigo Testamento, representados aqui na referência feita aos profetas. Segundo, além de citar Jesus Cristo, o apóstolo Paulo coloca-se como a base central, essencial e exclusiva de toda a construção doutrinária dos apóstolos. Está claro que a função principal dos apóstolos com os seus ensinos foi a de apontar e glorificar a Cristo, já que em nenhum momento a referência é aos apóstolos, mas única e exclusivamente aos seus ensinos. A confortadora promessa de Jesus, que se deu a partir da declaração de Pedro ao Mestre, em Mateus capítulo 16, versículos 16 a 18, confirma claramente que a igreja não está edificada sobre os apóstolos, nem mesmo sobre os seus ensinamentos. Antes, está firmada em Cristo, acerca de quem eles ensinaram e pregaram. Jesus Cristo, além de ser a fonte de quem a doutrina dos apóstolos procede e de onde fora a sua autoridade, também é o sustento, que equivale a dizer que ele é o fundamento da doutrina dos apóstolos, ou seja, todo o conjunto de ensinamento que os apóstolos transmitiram, quer falando, quer escrevendo, tem Cristo como a sua essência. Matthew Henry comenta essa relação entre Cristo, a doutrina apostólica e o crente, afirmando que ele é o nosso altar, a pedra que foi retirada do monte por mãos humanas e rejeitada pelos edificadores, que não tinha parecer nem formosura, foi aceito por Deus Pai e feito pedra angular. Portanto, a doutrina dos apóstolos não existiria sem Cristo, e mesmo que existisse, não se sustentaria, e ainda que se apresentasse de alguma forma, não teria o significado que tem. Aliás, não teria a autoridade espiritual que tem. Sendo assim, a doutrina dos apóstolos é a exposição e a aplicação da doutrina de Jesus. Terceiro subtópico: a prática da doutrina dos apóstolos. Depois de uma análise sobre os apóstolos em si e a respeito da doutrina que ensinaram, é momento de atentar para a praticidade dessa doutrina, até porque esse é o principal objetivo dessa sessão de estudos. Matthew Henry contribui mais uma vez fazendo a seguinte declaração: todo ministério fiel pode adotar humildemente as palavras de Cristo. A doutrina que pregam não é infrutífera e de invenção própria, mas é a palavra de Deus, por meio do ensino de seu Espírito. E em meio às disputas que perturbam o mundo, se um homem de qualquer nação procura fazer a vontade de Deus, verá que a doutrina produz bons frutos que vêm de Deus. Somente aqueles que odeiam a verdade serão entregues a erros que lhes serão fatais. O que se pode aprender das colocações expostas acima é que, em primeiro lugar,
A aceitação e a submissão aos ensinos de Jesus são elementos imprescindíveis ao servo de Deus que deseja ser achado fiel. Em segundo lugar, a doutrina ensinada pelos apóstolos tem a participação direta e ativa da Trindade, pois a palavra é de Deus, Cristo é a sua base, e aquele que a disseminou com autoridade inigualável é o Espírito Santo, que a aplica por meio da iluminação que só ele é capaz de realizar. Em terceiro e último lugar, a doutrina ensinada pelos apóstolos, cuja origem é Deus, além de ter a resposta certa e adequada aos mais diferentes desafios da atualidade, também requer e conduz o homem a práticas que glorificam a Deus. Propõe-se aqui a leitura de dois textos bíblicos. O primeiro texto é o de Tiago, capítulo 2, versículo 26. E o segundo texto é de Mateus, capítulo 3, versículo 8. A leitura desses textos contribui com a compreensão mais apurada a respeito da relação entre doutrina e prática, principalmente no sentido de que a principal e mais segura demonstração de verdadeiro compromisso com a doutrina ocorre por meio dos frutos que advêm desse compromisso. Nesse sentido, considere ainda o que o escritor da carta aos Hebreus declarou em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Mas afinal, que fé seria essa? Ou seja, qual é a fé que efetivamente agrada ao Senhor? Há muito o que falar sobre as características da fé genuinamente divina e bíblica. Entretanto, para que o objetivo aqui proposto seja alcançado, é suficiente afirmar que a fé que agrada a Deus é aquela que, segundo as palavras de Tiago, é acompanhada de obras que, em algum nível considerável, não só reflete, como também dá autenticidade a essa fé, tornando-a aceitável diante de Deus. Um exemplo disso é o registro de Atos capítulo 2, versículo 42 a 47, no qual é possível perceber que um número considerável de pessoas converteu-se, e essa conversão demonstrou-se no compromisso assumido com a doutrina dos apóstolos. Compromisso este confirmado por práticas piedosas, tais como, primeiro, unidade entre os irmãos, refletida na comunhão, no partir do pão e nas orações. Segundo, temor a Deus, com claras demonstrações de reverência e santidade. Terceiro, cuidado uns com os outros em todas as suas necessidades, procurando viver num ambiente marcado pela justiça. E quarto, compromisso com a evangelização e o avanço da igreja na sua missão. Mais do que uma doutrina, os ensinamentos dos apóstolos serviram como referencial de conduta, de base para que as prioridades da igreja primitiva fossem definidas, além de servir de baliza por meio da qual os erros que surgissem pudessem ser devidamente corrigidos a tempo de não comprometer a saúde espiritual da vida em comunidade. O selo disso é, inquestionavelmente, o amor, em primeiro lugar, porque toda doutrina deve desaguar no amor. Romanos capítulo 12, versículo 9. E depois, porque o amor genuinamente cristão não consiste só em palavras, mas em obras e demonstrações efetivas, praticadas e objetivas. 1 João capítulo 3, versículo 18 a 22. Segundo tópico, a doutrina gera amor. Paulo escreveu em Romanos capítulo 11, versículo 36, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Dentre as muitas e ricas lições que esse conhecido texto de Paulo tem a ensinar, existe a que pode ser considerada a principal, que é o seu propósito de exaltar o Senhor como a causa, o fundamento e o fim de todas as coisas. Dito de outra forma,
ressaltar o lugar central que pertence a ele. Aplicado ao contexto doutrinário em que os apóstolos estabeleceram as suas bases de fé, é preciso afirmar que todos os elementos desses ensinamentos estão estruturados sobre o fato de que Cristo é a sua fonte, o seu fundamento e o seu alvo, pois eles começam nele, estão nele e apontam para ele. O Senhor Jesus é, dentre outras coisas, a manifestação máxima do amor de Deus, conforme explicado nas palavras de João, o apóstolo, em 1 João capítulo 4, versículo 9 e 10. Sendo assim, o propósito maior de toda a doutrina bíblica não pode ser outro senão o de apontar para Cristo e, consequentemente, produzir o amor genuinamente divino, como se lê nas palavras de João, nos versículos 7 e 8. Sendo assim, rejeitar ou negligenciar o amor numa abordagem sobre doutrina é permitir que toda a sua estrutura desabe. Afinal de contas, o amor deve ser a base que sustenta e o alvo a ser perseguido nessas abordagens. Primeiro subtópico: o amor na doutrina de Pedro. Do ponto de vista bíblico e considerando o desejo de Deus para o seu povo, é inconcebível a ideia de um crente ter compromisso com a doutrina se o amor é rejeitado. Muito pelo contrário, à luz das Escrituras, doutrina e amor devem caminhar juntos, pois se um cair, o outro também há de cair. Em certa medida, um depende do outro no cumprimento da sua missão individual. As palavras de Jesus, conforme registrada em João capítulo 15, versículo 9 a 14, confirmam isso de maneira muito clara e contundente. Elas são autoexplicativas, ou seja, por si mesma expõem a verdade de que, por um lado, os mandamentos de Jesus são cumpridos no amor, enquanto, por outro lado, o amor divino é explicado pelos seus mandamentos. O amor confere autenticidade e validade à doutrina. O apóstolo Pedro entendeu isso muito bem, razão porque a virtude do amor é muito presente nos seus ensinos doutrinários. A sua compreensão acerca da relação entre doutrina e amor advém do seu relacionamento pessoal e presencial durante o ministério terreno de Jesus, especialmente no seu último diálogo com o Mestre, no qual, por 3 vezes, Pedro é indagado se amava o Senhor efetivamente, conforme se lemos em João capítulo 21, versículo 15 a 17. Isso se confirma a partir do texto-chave do capítulo 4 da sua primeira epístola. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Pois, em primeiro lugar, ele demonstra a necessidade de respeitar e amar o próximo e, em segundo lugar, condiciona o perdão dos pecados ao amor. E isso é significativo se levado em conta o contexto de seu último diálogo com Jesus, conforme já destacado. Nesse mesmo capítulo dessa mesma carta, o apóstolo Pedro faz menção de algumas verdades que, juntas, fazem parte da doutrina dos apóstolos e claramente reafirmam o pensamento do apóstolo sobre o amor. Atente para o seguinte destaque. Primeiro, a eficácia da obra de Cristo contra a força do pecado. Segundo, ênfase à mudança na vida do crente como fruto da obra realizada por Cristo. Terceiro, advertência sobre o juízo de Deus. Quarto, orientação ao crente sobre como deve proceder na sua vida na atualidade. E quinto, o amor que se revela na forma como o crente relaciona-se com os seus irmãos e o seu próximo, que é a prova maior e cabal de uma vida verdadeiramente transformada por Cristo. Noutra ocasião, Pedro elenca uma série de virtudes, cuja fonte é o Senhor, que opera através do seu poder e a sua realidade é fruto da obra verdadeira do Espírito Santo, conforme se lê em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5 ao versículo 8. 2 destaques devem ser aqui expostos. Primeiro,
Dentre tantas virtudes produzidas pelo Espírito Santo, o amor, claro, não poderia estar de fora. E segundo, a posição do amor em relação às demais virtudes apresentadas é digna de nota, pois, ao colocá-lo por último, não significa ser ele menor ou menos importantes. Pelo contrário, parece que é colocado como a coroa das virtudes, selando todas as demais. Diante de tudo isso, o que fica claro é que o amor não só está presente, como também ocupa posição central na doutrina ensinada pelo apóstolo Pedro, a ponto de condicionar a compreensão e a absorção do que Cristo realizou em favor da humanidade e das promessas divinas. Segundo subtópico, o amor na doutrina de João. Não é por acaso que João tem sido identificado como o apóstolo do amor. Aliás, essa é, sem dúvida, a sua mais conhecida identidade. Isso se dá porque o tema do amor é central nos seus ensinos e molda tudo o que ele elaborou como conteúdo doutrinário. Todos os escritos de João podem ser usados como ponto de partida de reflexão sobre o amor, só que o capítulo 4 da sua primeira epístola cumpre bem o papel de resumir a sua doutrina sobre essa virtude, principalmente no sentido de compreender o que ele pensou sobre o verdadeiro sentido de amor. Inicialmente, leia com atenção as seguintes palavras joaninas em 1 João capítulo 10, versículo 11 e 19. Deus ama primeiro porque tem de ser assim. Afinal de contas, ele é amor. Diante dessa realidade, é possível afirmar que, ao amar verdadeiramente alguém, o homem está correspondendo ao amor divino. Caso contrário, está em desalinhamento ao Criador. Sendo assim, não há mérito algum no homem, nem por ser beneficiado com o amor de Deus, nem mesmo quando ama adequadamente, pois no primeiro caso, ele é alvo do amor de Deus. No segundo caso, a sua boa conduta só é possível porque isso resulta do verdadeiro e puro amor que vem de Deus. A impressão é que o pensamento de João gira em círculos e não sai do lugar, mas é evidente que isso não é verdade. Essa impressão ocorre porque o apóstolo leva a sério o tema central do amor na sua doutrina. Logo, toda a sua argumentação começa a desenvolver-se e conclui-se com o amor. Veja nas palavras de João o quanto o amor é central na sua elaboração doutrinária e serve-se-lhe de referência para todos os seus ensinamentos. A compreensão da expressão nascido de Deus depende inicialmente de um retorno atento às seguintes palavras de Jesus a Nicodemos em João capítulo de número 3, versículo 3, 5 e 6. Ser nascido de Deus é o mesmo que ter nascido de novo, o que implica em receber a vida de Deus, implicando numa nova forma de ver e viver no mundo. A expressão conhece a Deus indica o processo a que o nascido de Deus é submetido no sentido de caminhar com ele, desenvolvendo comunhão pela qual passa a conhecer dia a dia o seu Deus. Ela aponta para o que acontece àquele que nasceu de novo, ou seja, é a comunhão do crente com Deus, por meio da qual ele passa a conhecê-lo dia a dia. Sendo assim, o amor é uma virtude que, em primeiro lugar, é fruto de uma nova vida em Deus e, em segundo lugar, é reflexo do verdadeiro conhecimento de Deus. Outro aspecto importante da abordagem de João sobre o amor na sua elaboração doutrinária é a função com que essa virtude tem de refletir o caráter divino. Uma vez que Deus, segundo ele, não pôde ser visto, o amor cumpre o papel de apontar para a obra gloriosa de Cristo na cruz, reconhecida e aceita por obra do Espírito Santo no coração do homem.
Por fim, o crente é tomado de confiança e coragem por meio do genuíno amor. Terceiro subtópico: o amor na doutrina de Paulo. A carta de Paulo aos Filipenses provavelmente foi escrita durante a sua prisão em Roma, entre os anos 60 e 62 depois de Cristo. Os temas desta carta, além de fundamentais e gloriosas, são surpreendentes, pois mesmo na condição de prisioneiro, ele escreveu sobre a alegria para alegrar aqueles irmãos. Filipenses capítulo 4, versículo 4 a 7. Ao lado desses temas, inclusive o da alegria, o apóstolo discorre sobre o amor, partindo, claro, do modelo maior, que é Cristo, ao escrever: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. É importante perceber que o mesmo princípio apresentado por Pedro e João, de que o verdadeiro amor é demonstrado em obras que devem ir além das palavras, também aparece aqui na exposição de Paulo. Haja vista que ele diz que o sentimento de Cristo levou-o a, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Sendo assim, com base no modelo de Jesus, Paulo ensina os irmãos que estavam na cidade de Filipos que o genuíno amor é, acima de tudo, sacrificial, pois não busca os seus próprios interesses, antes sempre atua na direção de buscar o bem do outro, ainda que isso custe a própria vida. Nesse mesmo capítulo dessa carta, Paulo ensina aqueles irmãos a viverem alinhados em amor, cuja marca principal é a humildade, pela qual se manifesta a harmonia no exercício das funções e no reconhecimento das próprias limitações e do valor do outro. Seguindo a mesma direção do que tratou com os filipenses, o apóstolo Paulo ensinou aos irmãos coríntios que amar não é sentimento, mas comportamento. Numa geração marcada pela espiritualidade do sentir, a doutrina de Paulo sobre o amor propõe um retorno à espiritualidade do viver, isto é, da ação que reflete o verdadeiro amor. Por exemplo, para Paulo, o amor credencia e dá validade às ações do crente, quer diante de Deus, quer das pessoas. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 a 8. Além de ser a virtude de crentes maduros e superior a todas as demais ações. O amor na doutrina de Paulo é, portanto, o que dá sentido a tudo o que envolve a vida, inclusive a cristã. Para ele, o amor permite e resulta do verdadeiro reconhecimento de Deus, dá condições ao crente de viver para agradar a Deus e beneficiar o próximo, além de credenciar toda a doutrina. Quer dizer, nenhuma doutrina, por mais ortodoxa que seja, tem valor se não estiver fundamentada no genuíno amor. Por fim, o amor no pensamento paulino impulsiona o crente a renunciar os seus próprios interesses e caminhar em direção a servir a Deus e às pessoas. Terceiro tópico: a doutrina gera serviço. O serviço cristão é uma das principais marcas do cristianismo, além de um dos frutos mais excelentes que o amor divino produz no crente. Geralmente se pensa que servir é um ato que diminui as pessoas e que as torna inferiores àquelas que são servidas. No ponto de vista bíblico e cristão, isto está longe de traduzir
a verdade, pois, ao contrário disso, o serviço cristão enobrece a pessoa, tornando-a participante do que Cristo realizou com excelência. Mas isso depende de uma mudança de mentalidade. O Senhor Jesus deixou claro, tanto em obras como em palavras, que o cerne da vida que ele propõe aos seus discípulos passa pelo serviço, conforme registra em Mateus capítulo 20, versículo 27 e 28. O serviço moveu Jesus na direção do cumprimento da sua missão, e isso deve ocorrer com todos os seus discípulos. Sendo assim, a doutrina dos apóstolos, que se fundamenta nos ensinos de Jesus, trata diretamente sobre o serviço cristão. Primeiro subtópico: Jesus, o serviço por excelência, ou Jesus, o servo por excelência. Partindo do princípio de que o sofrimento vicário de Jesus é a maior demonstração da sua essência de serviço, isso implica dizer que, desde sempre, ele é o servo perfeito, já que ele é o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, conforme registra Apocalipse capítulo 13, versículo 8. O Antigo Testamento atesta a natureza de servo de Jesus, conforme a inigualável descrição a ele atribuída na profecia de Isaías, em capítulo 53, versículo 1 a 12. O profeta Isaías não só profetizou sobre Jesus na sua essência de servo, como também previu as suas ações que confirmariam a sua natureza servidora, buscando atender as pessoas nas suas mais variadas e profundas necessidades, conforme se lê em Isaías capítulo 61, versículo 1 ao versículo 3. Jesus, portanto, é o servo por excelência desde a eternidade, servindo assim de base e exemplo para os crentes que efetivamente querem ser os seus discípulos. Após cumprir o seu ministério terreno e materializar diante dos homens a sua essência de servo, o Senhor Jesus deixou não só o exemplo prático, mas também a verdade doutrinária como modelo a ser seguido e obediência a ser exercida pela igreja. Como se tem visto, a doutrina dos apóstolos busca na fonte pura e inesgotável aquilo que Jesus ensinou, e a respeito do serviço não é diferente, como se lê em suas palavras em Atos capítulo 20, versículo 35. Em primeiro lugar, Paulo deixa claro que a sua doutrina é apenas uma repetição da que Jesus ensinou. Em segundo lugar, ele reafirma que o serviço em favor, principalmente do necessitado, é a marca central na vida cristã. Jesus ensinou que é preciso servir para ser grande, enquanto o mundo geralmente ensina que grande é quem é servido e quem serve é menor. Observe que não é Jesus que está na contramão do mundo, mas o mundo é que, por causa do pecado, saiu da rota de Jesus. Logo, os discípulos de Cristo devem alinhar-se ao pensamento e aos ensinamentos de Jesus, principalmente no que concerne ao real sentido do serviço em favor do outro. Mateus, capítulo 20, versículo 26 e 27. Jesus mesmo disse que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Marcos, capítulo 10, versículo 45. Assumindo as últimas consequências, entregando a própria vida em favor de outros, e por isso recebeu do Pai a exaltação e um nome que está acima de todos os nomes. Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 11, e Apocalipse, capítulo 1, versículo 12 a 18. Jesus é o servo por excelência e serve de padrão, referência e estímulo a todo crente, assim como serviu para os apóstolos. Segundo subtópico: o serviço na doutrina dos apóstolos. Cristo é o fundamento de toda a doutrina cristã, conforme as palavras do apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. Esse ensinamento foi dado em um contexto de divisão, dissensão e confusão na igreja que estava em Corinto. Ao tratar sobre o tema, o apóstolo evocou a centralidade de Cristo, reafirmando que a base de toda a fé cristã é Ele. E isso não pode ser negociado.
Por outro lado, o Senhor usou da instrumentalidade dos apóstolos para a edificação do seu edifício, conforme declaram os versículos 9 e 10. Os apóstolos edificaram as bases da doutrina cristã, da qual Cristo é o fundamento central. Efésios capítulo 2, versículo 19 a 22. Sendo assim, a atitude servidora e o compromisso em beneficiar as pessoas que foram centrais no ministério e no ensinamento de Jesus, necessariamente devem aparecer nos ensinos dos apóstolos, e isso aparece em uma das características elencadas da doutrina por eles ensinada, na expressão tinham tudo em comum, no capítulo 2, versículo 44. Note resumidamente a presença do serviço na doutrina dos apóstolos Pedro, João e Paulo, respectivamente. Primeiro, Pedro ensina que os dons espirituais devem ser usados em favor do corpo de Cristo, tratando-os como um serviço. No entanto, no mesmo texto, ele indica que o cristão é chamado a sofrer a semelhança de Cristo, ou seja, o serviço em favor da igreja honra a Deus e reflete a verdadeira vida cristã. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10 a 14. Segundo, João mostra que o cristão deve estar pronto a servir o seu próximo com os seus bens e com a sua própria vida, conforme lemos em 1 João capítulo 3, versículo 16 e 17. E terceiro, Paulo dispôs-se a servir desde o momento da sua conversão, como se vê na pergunta que fez logo que Cristo apareceu-lhe no caminho de Damasco: Senhor, que queres que eu faça? Em Atos capítulo 9, versículo 6. Durante toda a sua trajetória, ele propôs-se a servir, conforme vemos em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 15, além de enfatizar a necessidade de o crente considerar o seu irmão superior a ele. Filipenses capítulo 2, versículo 3 e 17. Paulo tratou sobre o serviço em aspectos ministeriais, principalmente nas figuras por ele elencadas, quando escreveu a Timóteo, ao falar sobre o bom soldado, em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 3, o atleta fiel, no capítulo 2, versículo 5, e o lavrador recompensado, no capítulo 2, versículo 6. Cada uma dessas figuras representa um nível de dedicação, esforço e, em certa medida, sofrimento, mas todos eles com a certeza de que serão recompensados, desde que permaneçam firmes no cumprimento das suas respectivas missões. A doutrina dos apóstolos, instintamente, caminha na direção de advertir, ensinar e conduzir a Igreja de Cristo a uma vida de serviço sacrificial, na qual cada crente trabalha em favor um do outro e assim haja fortalecimento mútuo. Terceiro subtópico: o serviço na vida cristã. O cristão é desafiado e chamado a viver os princípios da palavra de Deus em todas as esferas da vida. Jesus é o modelo a ser seguido, conforme vemos em Hebreus capítulo 12, versículo 2. E isso deve permear o cristão em todas as suas atuações. É exatamente nesse sentido que o crente deve estar pronto a servir a todos indistintamente. Afinal de contas, ele não foi chamado a ser discípulo de Jesus em algumas áreas da vida, mas em todas. Uma vez que o tipo de reino é novo, a mentalidade dos que participam dele também deve ser nova, razão pela qual o apóstolo Paulo rogou aos irmãos da igreja em Roma para que não se amoldasse ao padrão do mundo vigente, mas que mudassem a forma de pensar a ponto de experimentarem a vontade de Deus, conforme mencionado em Romanos capítulo 12, versículo 2. Sendo assim, o cristão é chamado a servir no contexto da sua família. Efésios capítulo 5, versículo 18
22 a 26 e capítulo 6, versículo de 1 a 4. Na igreja e na sociedade. 1 Pedro capítulo 3, versículo 15 a 17. Portanto, uma vida cristã saudável e madura é marcada por uma mentalidade do serviço. Voltando para a lição, a conclusão ela nos diz assim: a doutrina dos apóstolos está fundamentada em Jesus Cristo e tal verdade implica aspectos teóricos e práticos. A doutrina dos apóstolos revela o que os crentes de todos os tempos precisam crer e praticar. Aprendemos a respeito da praticidade dos ensinos apostólicos, indicando a expectativa de Deus e das pessoas em relação à igreja. Isso se dá em dois aspectos na doutrina dos apóstolos. O primeiro é o amor como fruto da verdadeira doutrina, e o segundo é o serviço abnegado, do qual o Senhor Jesus é o exemplo maior. Então, meus queridos, isso aqui foi o subsídio do livro de apoio das lições bíblicas jovens, editado pela editora CPAD, lição de número 9, que trouxe o título A Doutrina dos Apóstolos. Na próxima semana, se o Senhor Jesus nos permitir, regressaremos aqui para trazer aqui o subsídio do livro de apoio das lições bíblicas jovens, editado pela editora CPAD, lição de número 10, que vai estar trazendo o título O Cuidado com o Vento de Doutrina. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, querendo o Senhor Jesus.